busca se reconhecer como pertencente à tal da classe média, mesmo que poucos de nós saibam exatamente o que isso significa. Salve, minha gente! Estamos de volta e hoje retomando aqui uma discussão que já fizemos de diversos caminhos, mas que no final das contas ela se resume a duas frases, na verdade. A primeira delas é: ponha-se no meu lugar. E a segunda, ponha-se no seu lugar. E essa ideia, então, poderá nos dar uma nova dimensão, uma nova reflexão sobre o significado de lugar e o significado deste movimento, que envolve, então, estarmos no outro lugar, no lugar do outro. E, a ideia é, fundamentalmente, que essa noção não está relacionada diretamente a um deslocamento do ponto de vista geométrico, não está necessariamente associada à condição de sairmos de um determinado lugar e irmos para outro, mas colocarmos-nos no nosso lugar ou colocarmos-nos no lugar do outro implica em reconhecer, do ponto de vista de quem está nos dando este comando, esta ordem, nós estamos no lugar errado. Isto é, nós deveríamos então nos deslocar dentro de um determinado processo e assumirmos então, em primeiro lugar, que, o nosso lugar não é aquele, é um outro. E um outro quer dizer participar das coisas, realizar as coisas, fazer parte do mundo de uma outra maneira, uma maneira que seja mais condizente à nossa condição, seja ela qual for. E nos colocarmos no lugar do outro significa, de alguma maneira, reconhecermos em que posição o outro se encontra frente a um determinado processo, frente a uma determinada situação. Esta dimensão absolutamente subjetiva, digamos, apesar da sua objetividade, ela é um determinado comando que está muito mais relacionado a mudar de comportamento, a mudar o entendimento, do que propriamente nos deslocarmos do ponto de vista de sairmos 1 metro mais à direita, para trás, para frente, para cima, seja lá em que direção seja. Isto dá um significado, então, bastante importante e interessante à discussão sobre o sentido de lugar e a relação entre lugar e processualidade. Isto é, o reconhecimento de onde estou, enquanto um reconhecimento de que estou no interior de um determinado processo. E aí, então, se desdobra uma segunda discussão, que é o fato de que, na nossa sociedade, os lugares em que nos inserimos são quase infinitos. De alguma maneira, isto está associado ao trabalho, está associado às relações familiares, de amizade. São muitos os lugares e muitas as relações que nos permitem, então, nos colocarmos no nosso lugar ou, nos colocarmos no lugar do outro. E, nesse sentido, então, é que nós podemos colocar em discussão que os lugares, eles se definem também pelo fato de que vivemos numa sociedade de classes. E isto é que, de alguma maneira, se estabelece sob 2 ângulos, porque esta noção de classe social tem, na nossa linguagem cotidiana, sentidos que não são os mesmos. O primeiro deles é que utilizamos a palavra classe de uma forma bastante genérica, a ideia de classe alta, média, baixa, seja lá ela qual for, está diretamente relacionado à nossa capacidade de consumo, à renda que temos disponível, a nossa conta bancária, o quanto somos capazes de comprar e, portanto, se vivemos numa determinada casa mais luxuosa ou simplesmente num barraco, se nós estamos vestidos com roupas mais luxuosas ou menos, e assim sucessivamente. De alguma maneira, a grande parte de nós,
busca se reconhecer como pertencente à tal da classe média, mesmo que poucos de nós saibam exatamente o que isso significa. O que é importante é que essa diferença de renda também estabelece para nós um conjunto de lugares, porque estabelece um conjunto de determinações. A nossa capacidade maior ou menor de consumir vai definir em que tipo de bairro nós vamos viver, em que tipo de casa nós vamos morar, e em que tipo de lugares, sejam eles teatros, cinemas, bares, seja lá o que for, que estaremos em condição de frequentar. Uma parte disso também define quem são nossos amigos, os amigos que nós nos encontramos então na esquina, no boteco, na cachaça, ou os amigos que nós encontramos em bares luxuosos com, sei lá, bebidas mais luxuosas, ou comidas, ou seja o que for. De alguma maneira, essa questão da renda, pertencer a uma determinada classe de renda, significa ter uma determinada condição de consumo, e esta condição de consumo, em função da própria maneira como se organiza a sociedade em que vivemos, ela também não, na sua totalidade, não se realiza num lugar só. É isso que, de alguma maneira, vai definir também os lugares dos nossos filhos, em que lugares estudam, com quem eles se relacionam, que tipo de coisa eles devem fazer, quais são as suas obrigações, quais são as obrigações da família e assim por diante. De alguma maneira, a classe de renda ela é definitiva do ponto de vista daquilo que é o mais superficial entre nós, isto é, a maneira como nós nos relacionamos com o mercado, o tipo de coisa que nós temos disponível. Há, no entanto, uma outra leitura sobre essa questão da classe, que está diretamente relacionada à divisão da sociedade em classes sociais. Isto é, isto está definido diretamente pela forma como participamos do processo de produção e reprodução geral da nossa sociedade e em que medida e de que maneira nós temos acesso, então, aos bens que são produzidos por essa mesma sociedade. E isto significa, então, que entramos nesse jogo como proprietários ou não dos meios, né, de se reproduzir riqueza, de se produzir riqueza. Somos ou não capazes de subsumir, de subordinar o trabalho de outrem, ou então somos assalariados. Nós somos camponeses, vivemos, digamos, em sociedades indígenas, ou vivemos em relações de trabalho, e, portanto, a definição da própria reprodução da vida, ela se faz de maneira diferente um do outro. Pertencemos a um certo tipo de burguesia mercantil e temos lá o nosso boteco, nossa lojinha, a nossa maneira de sobreviver, comprando e vendendo coisas, ou então somos investidores em grandes empresas, na Bolsa de Valores, estamos associados de alguma maneira ao capital financeiro, e isto, de alguma maneira, também define a maneira como nós participamos das relações gerais da nossa sociedade. Isto é, que identidade que tendencialmente procuramos fazer com que ela se reproduza. E esses lugares, então, em nada tem a ver com o fato de termos mais renda ou menos renda, mas tem a ver com o fato de defendermos a nossa capacidade de sobrevivência, isto é, de sermos ou não assalariados, de termos ou não a capacidade de assalariar as pessoas, se temos o controle sobre os meios de produção, se temos o controle sobre a terra, sobre as máquinas que produzem alimentos ou bens de alguma maneira que estejam associados, então, àquilo que só se realiza quando chega ao mercado e quando é comprado por alguém. Então, nesse sentido, essas duas relações, essas duas formas, né, de se estabelecer a identidade das classes e as classes às quais nós pertencemos, de alguma forma, essas duas maneiras estabelecem também o lugar dentro da sociedade em que estamos, não só porque somos médios, grandes, seja lá o que for,
burgueses ou assalariados, temos salários altos, médios ou baixos, mas a partir do momento em que cada uma dessas inserções dentro da sociedade também vai estabelecer, de uma maneira bastante geral, a forma como nos interessamos pelas pessoas, pelo mundo, pela maneira como o mundo se organiza e em que medida esta forma de organização do mundo nos permite ou nos garante, né, a permanência dentro de uma determinada zona de conforto, onde estamos acostumados com valores com os quais nos relacionamos de uma forma bastante tranquila. E, nesse sentido, então, esta sociedade no qual vivemos e que vai se transformando e que vai tendo a cada dia um novo movimento, uma nova maneira de entendimento, sempre vai nos colocar, então, num plano de equilíbrio, mas um equilíbrio que pode se desequilibrar com uma certa facilidade. Uma crise aqui, uma crise ali, produtos que já não são mais consumidos, novos concorrentes, pandemias, coisas desse gênero vão mudando radicalmente a nossa condição de assalariados ou de burgueses ou de latifundiários, ou seja lá o que seja. Estejamos nós associados de alguma maneira a esta ou aquela dimensão da reprodução da sociedade. E, portanto, podemos estar muito bem na vida porque temos altos salários e do dia para a noite perdermos o emprego e, bom, tudo isso são crises, são dados que vão nos permitir, então, ou vão nos obrigar a repensar qual é o meu lugar, nos colocar, então, no nosso lugar. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, ou então, de alguma maneira, conversando com alguém que vai nos pedir para se colocar em seu lugar, para que a gente possa compreender melhor o que ele faz, como ele faz, que tipo de problemas tem e que tipo de soluções ele pode nos propor. A vida é assim e nesse contexto, então, é que nós podemos compreender, manter, garantir, reproduzir ou subverter valores, porque é nesse sentido que a vida roda. E é esta a geografia do nosso cotidiano. De alguma maneira, é assim que ela se materializa. Um abraço a todos. E, bom, vamos continuando a nossa conversa. Até mais!